Olá, pessoal! Quem tá por aí? Deixa vocês começarem a aparecer, me mandem estrelinhas, enquanto isso eu dou aquela arrumadinha básica no cabelo. Ah, já vi que tem gente aí. Oi, pessoal, que legal. Eu tava super animada aqui pra entrar ao vivo com vocês, faz tanto tempo, né? Ai, gente, desculpa o barrigão aqui. Tô aqui. Tô super feliz de estar falando com vocês. Eu desabilitei os comentários, então vocês não vão conseguir responder, porque senão eu fico olhando para os comentários de vocês e acabo não conseguindo falar o que eu quero falar. Mas já tô vendo aí um monte de coraçãozinho, legal, que bom. E eu vou deixar esse vídeo depois disponível aqui para quem pegar com o bonde andando. Eu vou tentar colocar ele no IGTV também, tá? Para vocês acompanharem e ficar disponível por mais tempo. Gente, faz muito tempo que eu tô querendo aqui entrar ao vivo para bater um papo com vocês. Eu quero agradecer demais, assim, antes de qualquer coisa, acho que eu não poderia fazer uma live aqui sem agradecer demais todas as pessoas que participaram do mutirão da Gi, assim, eu ainda estou elaborando aqui algumas coisas com relação ao falecimento dela, mas eu estou, assim, super grata por todas as pessoas que, de alguma forma, ajudaram, seja os terapeutas que foram atendê-la, seja as pessoas que mandaram energia positiva, sejam as pessoas que estão me mandando energia positiva nesse momento de luto. Eu estou, assim, super, super, super grata mesmo por todos vocês, né? Eu sei que eu não poderia esperar nada diferente de todos vocês. Eu já tive essa demonstração de como a rede social ela pode se transformar em alguma coisa muito real e muito concreta. Quando o Ricardo teve o tumor no cérebro, que também foi algo assim que eu nunca poderia esperar, eu nunca poderia imaginar que eu ia receber tanto amor e tanto carinho das pessoas quando ele operou a cabeça. Foram dias assim super difíceis, super pesados, super densos. E eu contei com vocês naquela ocasião e todas as vezes que eu preciso, eu sei que eu posso contar, então eu agradeço demais, assim, as pessoas falam, ai, nossa, como você me ajuda, vocês não sabem o quanto é bom pra mim, não só nesses momentos de dificuldade, contar com a ajuda de vocês, mas também contar com todo o carinho que eu recebo toda vez que eu compartilho processos, momentos, né, difíceis, enfim, essas reflexões todas que eu compartilho. Mas por que eu resolvi fazer essa live hoje? Eu resolvi aqui entrar ao vivo, e talvez eu faça isso mais algumas vezes, porque tô com vontade, né? Tô sentindo vontade de fazer isso. E o que me fez ter essa vontade? Duas coisas, né? Para quem não sabe, não sei como, vai rolar o desafio Você em Paz, que é um desafio de 10 dias, começa no dia 29 de outubro, estamos na contagem regressiva, então faltam 10 dias para começar o desafio. E vocês acessam desafiovocêempaz.com.br, tá no meu perfil do Instagram, joga Desafio Você em Paz no Google, se você não tiver como ter anotado agora o URL, tá em postagem minha, enfim, isso vocês acham com facilidade. É um desafio que vai acontecer durante 10 dias, para ajudar as pessoas, e esta que vos fala talvez mais do que qualquer outra pessoa, a encontrar um lugar um pouco mais de paz diante da situação que a gente está vivendo na nossa vida. E aí tanto faz a situação. O que me motivou muito a criar esse desafio foi justamente essa experiência paradoxal que eu estava vivendo, de que ao mesmo tempo que eu estou aqui... Vou mostrar para vocês a barriga, vai? Eu sei que vocês gostam de ver uma barriga. Olha, gente... Ai, estamos aqui, Baby D e eu... Então, eu estava gestando uma nova vida ao mesmo tempo em que... um monte de coraçãozinho! Ao mesmo tempo em que a Gi, né, passava por um momento super difícil e... essa dificuldade, assim, sabe, de encontrar um ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra foi o que mais me motivou, assim, a criar esse desafio, né? Nem por um momento eu estava... prevendo que a gente ia viver essa bagunça de política que a gente está vivendo, né? Mas, por que eu estou falando isso? Porque, por mais que os meus objetivos ao criar o desafio tenha sido, né, encontrar esse lugar de tranquilidade entre estar tendo um novo filho e estar perdendo a melhor amiga,
cada um sabe onde o seu sapato aperta, né? Então, é o cenário político, é a relação com o marido, é a relação com a mãe, é um problema no trabalho, é uma dificuldade de saúde. Qual é o cenário que você está vivendo nesse momento e que faz com que você precise, assim, que você sabe que se você fosse capaz de experimentar um pouco mais de paz, a sua experiência seria mais fácil, né? Então, o objetivo do desafio Você em Paz é convidar vocês para uma jornada de 10 dias em direção dessa paz interna. E, para isso, a gente vai ter não só e-mails com textos, com tarefas, mas também áudios meus, mensagens de áudio, né? Não como um podcast gigantão, uma mensagem de áudio bem pontual, com algumas reflexões e também conteúdos do Portal Despertar, servindo de apoio para a gente seguir nessa jornada. E por que eu estou falando do desafio? Porque eu hoje finalizei os conteúdos que vão ser transmitidos via lista de transmissão do WhatsApp. Porque como que vai funcionar o desafio? Eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque lá na página vocês acham tudo isso. Mas o desafio ele vai acontecer nas redes sociais, então todos os dias vão ter postagens no Facebook, Instagram, vídeos no YouTube, vídeos no IGTV, aqui no Instagram, os mesmos do YouTube. E também por e-mail, através de tarefas, através de áudios que eu vou gravar, através de conteúdos do Portal Despertar e através da lista de transmissão, que vão ser conteúdos extras que a gente vai disponibilizar para quem estiver participando. E essa lista de transmissão de WhatsApp, eu comecei por ela, organizar o conteúdo. Então, estava lá selecionando os conteúdos tal, que vão para a lista de transmissão no WhatsApp, quando, de repente, né, eu comecei a ter... Puxa vida, né? Insights mesmo, né, dos meus próprios processos e do que... Apesar de ser uma jornada de 10 dias, eu acho que tem coisas assim, que se eu estiver falando aqui para vocês, não vai ser spoiler de nada, porque são o óbvio, né? E é sobre esse óbvio que eu estou me sentindo com bastante vontade de falar com vocês, porque existem algumas coisas que são muito óbvias. Por exemplo, o que faz... Assim, se eu te perguntar, o que você precisa para se sentir em paz hoje? Talvez você diga que você precisa que tal candidato ganhe, talvez você diga que você precisa de um relacionamento afetivo, talvez você diga que você precisa que a solução de um problema de saúde se dê, talvez você precise que uma situação no trabalho se resolva. E independentemente de qual for a maquiagem que a gente dava, a gente pode chamar tudo isso de maquiagem, né? O que a gente quer, no fundo, é se sentir bem. Né? O que está por trás de toda a busca de autoconhecimento? Por que uma pessoa medita? Por que uma pessoa come comida saudável? Ou por que uma pessoa come junk food? Por que uma pessoa tem um relacionamento? Por que uma pessoa termina um relacionamento? Por que uma pessoa diz que ela nunca vai ter um relacionamento? Por que uma pessoa quer ter um filho? Por que uma pessoa não quer ter um filho? Por que uma pessoa que quer ter um filho tem um parto cesárea ou quer ter um parto natural? Né? Por que a gente quer fazer uma viagem? Por que a gente quer comprar um computador novo? Por que a gente quer emagrecer ou engordar ou endurecer a bunda, projeto bunda na nuca? Porque a gente quer se sentir bem. O que está por trás de qualquer coisa que a gente coloque como objetivo na nossa vida é a gente se sentir bem, né? E aí eu acho que quando a gente vai no simples, assim, a gente vai no cerne das questões, fica muito fácil da gente entender o que rouba da gente essa sensação, né? O que tira da gente... Então se tudo o que eu quero na minha vida, quando eu quero construir uma carreira, quando eu quero ter dinheiro, quando eu quero viajar, quando eu quero ter um filho, quando eu quero ter um relacionamento... Quando eu quero mudar de casa, de cidade, de país, quando eu quero... Qualquer coisa que eu queira na minha vida, se o que está por trás disso é me sentir bem, o que do momento presente me rouba a sensação de bem-estar? E aí eu acho que isso é uma coisa legal, porque vocês podem fazer esse exercício nesse exato instante, né? O que vocês estão... Qual é o cenário da vida de vocês nesse momento? E eu queria muito estar com os comentários para ler aqui a interação com vocês, mas não tem condição, porque senão eu não consigo ter linha de raciocínio, eu fico curiosa aqui olhando os comentários. O que nesse momento está roubando a paz de espírito de vocês? E aí eu acho que a gente começa a tirar um pouco do plano da teoria, do plano das ideias,
do plano, mas é de ideias lindas que a gente tem, né? E a gente começa a trazer um pouco mais para a prática, que eu acho que esse é o grande desafio, e eu acredito que essa seja talvez a minha maior participação nesse processo de despertar da consciência, que é trazer para a prática, né? Como que eu faço essas coisas todas que fazem tanto sentido aqui em cima, como que eu trago isso para a prática e consigo aplicar isso na minha vida cotidiana de uma forma objetiva, de uma forma pragmática, de uma forma que funcione. E aí, uma coisa que hoje eu tive um super insight, porque eu estava gravando o Vivências do Despertar com a Patrícia Becassis. Pati, adorei a nossa gravação de hoje. Vivências do Despertar é uma aula que acontece dentro do Portal Despertar, uma vez por mês. E como estou com esta barriga, que para quem chegou atrasado vou mostrar de novo, vejam bem o tamanho da criança. Estou gravando Vivências do Despertar. Hoje a gente gravou do mês de novembro, semana que vem eu gravo do mês de dezembro antecipadamente, porque não sabemos quando que o bebezinho resolve vir, né? Então, eu estava gravando com a Paty hoje, a gente estava falando sobre cura da criança ferida, que é o tema da aula de novembro. E aí a gente estava falando sobre como, na verdade, o processo todo da criança ferida, quem é assinante do Portal Despertar aí, a gente está falando de criança ferida faz mais de um ano, nas aulas que acontecem todos os meses. Mas a criança ferida, gente, é algo que todos nós temos dentro da gente, porque todo mundo teve uma criança que sofreu um trauma, todo mundo teve uma criança que alguma vez na vida quis alguma coisa que não recebeu, uma criança que queria que a mamãe batesse palminha e a mamãe não bateu palminha, ou uma criança que queria ter sido reconhecida por alguma coisa e na verdade, em vez de ser reconhecida, ela sofreu uma reprimenda. Todo mundo já passou por essa experiência. E esses traumas, eles ficam armazenados no nosso psiquismo, quase como se não existisse a passagem do tempo. E essa criança que sofreu no passado, ela continua viva dentro da gente. E aí o que acontece, né? Como a gente não tem consciência disso, porque a gente vive numa sociedade que, até mesmo por mecanismos, eu acho que biológicos, né, fazem com que a gente tenha muito mais a tendência de evitar o desconforto do que usar o desconforto como uma ferramenta de autoconhecimento, a gente tem um processo de fuga da dor. Né? Então, todas as vezes que a gente está vivendo alguma coisa no nosso cenário atual, seja qual for, de eleições a briga em família, né? E alguma coisa nesse cenário atinge a gente e, de alguma forma muito louca e totalmente inconsciente, que eu não vou conseguir entrar no âmago da questão aqui, talvez a gente faça mais lives, se vocês quiserem, para falar sobre isso, porque é um tema que eu sou completamente apaixonada e é algo que me ajuda muito no meu dia a dia, que é esse processo de olhar para... Por que isso está me incomodando, né? Talvez eu possa gravar um podcast sobre isso, aprofundando mais. Por que isso está me incomodando, né? Isso me incomoda porque, no fundo, sem que eu perceba de uma forma totalmente inconsciente, isso que está acontecendo me remete a um trauma da minha criança, de uma necessidade básica que ela teve, que não foi atendida. E aí, o que acontece? E é um comportamento que rouba a nossa paz de espírito. Deixa eu olhar no relógio para não perder a hora de buscar o Gael na escola. Não? Dá tempo. É um comportamento que rouba a nossa paz interior, que é, eu reajo ao desconforto. Né? Cada um tomando o devido tapa na cara, eu tomando os meus devidos tapas na cara aqui também. Eu reajo a esse desconforto. Só que quem reage ao desconforto não sou eu. Quem reage ao desconforto não é você. Quem reage ao desconforto não é o seu marido, a sua mãe, a sua professora, o candidato. Quem reage ao desconforto é uma criança que existe dentro da gente. Quem reage ao desconforto é a dor do nosso trauma, das nossas experiências passadas, que o tempo passou pra caramba, mas essas crianças continuam vivas dentro da gente. E que todas as vezes em que a gente esbarra numa dor que se assemelhe minimamente enquanto sensação, gente, isso é muito importante, é enquanto sensação. Se eu sinto algo que me remete a uma experiência
que a minha criança teve e que ela sentiu algo muito parecido, o que eu faço? Eu reajo. O que eu faço? Eu dou patada. Então eu vou contar uma situação que aconteceu agora de manhã para vocês. Infelizmente, para quem for assinante do Portal Despertar, quando assistir a aula que eu gravei com a Patrícia Becassis, tô dando spoiler. Mas, por outro lado, durante a aula teve a participação real do Ricardo, em tempo real. Aqui vai ser só eu relatando, que ele está totalmente atrapalhado editando o podcast lá embaixo. O que aconteceu? Eu bati um papo aqui com a Pátia Becassis antes, né, de entrar na gravação. E aí, o Ricardo estava aqui me ajudando com luz, com isso, com aquilo. E aí a gente conversava, eu e a Pati, falando sobre... Com uma barriga desse tamanho, a gente vai falar sobre o quê, né? Sobre gravidez e parto, né? E aí, eu falava com a Pati sobre parto e não sei o quê, lá. E eu não sei o que aconteceu, que o Ricardo ele virou e falou assim, já sei. A gente estava falando sobre dor de parto, processo de parto, e o Ricardo falou alguma coisa e eu brinquei. Eu falei assim, não, mas espera aí, né? Você não pode dar pitaco nesse assunto, né? Você é homem, que pitaco que você vai dar nesse assunto? Falei de uma forma, assim, brincando, né? Aí ele virou para mim e falou assim, então eu acho que junto com o kit do parto, você deveria ter no kit do parto um marido de aluguel também. Né? Reagindo àquilo que eu tinha falado. E na hora em que ele falou isso, o que eu disse? Virei e falei assim, então tá bom, então meu marido de aluguel para a hora do parto vai ser o Avinash, aí você não precisa se preocupar, o Avinash é um dos tutores do Portal Despertar, que é companheiro da Gaiana, que são dois dos melhores amigos que eu tenho, que estão vindo de Fortaleza em novembro para o meu parto, né? A Gaiana é terapeuta energética, manja super de OPH, e eu estou contando com eles, né? Na verdade com a Gaiana para o meu parto. Então eu falei, então eu vou chamar o Avinash para estar no meu parto ao invés de você. E aí ele saiu todo bravo. E aí eu fiquei com aquele desconforto, sabe? Quando você fica, tipo, você brinca, você toma uma patada, aí você dá outra patada, mas o desconforto fica. E a nossa tendência, quando a gente entra nesses lugares, né, é o quê? A nossa tendência é a gente criar drama, né? Então, a gente já se identifica com a história que a nossa mente tá contando pra gente, de que eu não estou sendo acolhida, pensando na hora do parto. Ele disse para eu chamar um marido de aluguel para a hora do parto, e a gente vai se identificando com isso. Peguem aí a situação que vocês viveram recentemente, na qual vocês se sentiram mal com alguma coisa que aconteceu numa relação com uma outra pessoa. E aí... O que foi o mais interessante, né? É que na hora que eu me dei conta disso, eu estava gravando com a Pati, na hora em que eu me dei conta de que esse desconforto estava dentro de mim, e eu falei, bom, então vamos trazer para o prático, né? Então aconteceu uma situação pessoal do portal, antes de eu começar aqui a entrar nessa gravação, a gente estava conversando nos bastidores, a Pati, aconteceu essa situação com o Ricardo, e não sei mais o que, e o Ricardo, ele está aqui embaixo, editando o podcast, né? Que hoje está atrasado, né? Como vocês perceberam. E eu achei que ele não estava ouvindo. Eu perguntei, você está ouvindo? Aí ele falou, tô. Falei, putz, não era a intenção, né? Fazer lavação de roupa suja ao vivo, mas vamos aí, né? Falei, não, beleza, eu vou dar um exemplo do que aconteceu, não leve para o pessoal. E aí eu falei, e na hora que eu falei, ele virou e falou do que ele tinha sentido. Então, assim, na hora que você disse que eu não deveria dar pitaco, eu me senti... invalidado, eu me senti como se eu não fosse importante. E aí ele falou, nossa, e o pior não é isso, o pior é que eu me senti desse jeito desde ontem. Ontem a gente foi almoçar com os amigos, imagina, num restaurante, a gente estava falando de parto, e ele disse, porque em algum momento você falou que eu não tinha servido de nada no primeiro parto. Que ele entendeu totalmente fora de contexto, porque essa não é a experiência que eu tenho, mas em algum momento ele entendeu isso. Essa dor, né, de ser invalidado, de não servir para nada, fez com que ele falasse hoje sobre a história do marido de aluguel no kit de parto. Isso despertou em mim, entrou num lugar em mim, né, à beira de um novo parto. Qual que é a minha sensação? Poxa, eu quero me sentir acolhida. Qual que é a minha necessidade quando eu penso no parto? É me sentir acolhida, é me sentir segura, é me sentir tranquila, é me sentir apoiada, suportada, né? E na hora em que ele vira e fala, então no kit do parto tem que ter um marido de aluguel, todas essas minhas necessidades são invalidadas.
E no momento em que eu me vejo frustrada nas minhas necessidades, o que eu fiz? Eu falei para ele, então tá, então quem vai estar comigo no parto vai ser o Avinash, não vai ser você. Gente, só criança ferida falando com criança ferida, vocês estão entendendo, né, o que eu tô querendo? Então, eu me senti inspirada para compartilhar isso com vocês e para trazer esse assunto na live de hoje, porque eu acho que um dos motivos principais, uma das coisas que a gente faz na nossa vida, todos os dias, dezenas de vezes por dia, sem se dar conta que a gente está fazendo, é reagir ao incômodo, é reagir ao desconforto. E o meu convite para vocês aqui nessa live, né, quem está inscrito no desafio Você em Paz, vai ter durante 10 dias um monte de conteúdos que ajudam, insights como esse que eu estou tendo aqui com vocês, com experiências do meu dia a dia, das coisas que eu observo. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui com vocês de uma forma espontânea, no desafio Você em Paz vai rolar assim, dessa forma. Então, quem não tiver se inscrito ainda, se inscreva, desafiovocêempaz.com.br. Mas por que eu estou trazendo esse assunto à tona? Porque eu acho que assim, eu vou fazer o desafio de 10 dias para me sentir em paz, eu quero ser promovido para me sentir bem, eu quero ter um filho para me sentir completo. De novo, independentemente do cenário que a gente esteja vivendo e que a gente esteja perseguindo, né? Eu quero um aumento, eu quero mudar de casa, eu quero emagrecer 10 quilos. O que todo mundo quer é se sentir bem. E uma das coisas que roubam com mais facilidade essa sensação de bem-estar é a nossa reatividade, é a gente reagir aos nossos desconfortos. Porque, primeiro, quando a gente reage ao desconforto, a gente perde a possibilidade de fazer essa reflexão que eu fiz aqui ao vivo e a cores, com vocês, sobre a minha própria vida, e a gente deixa de aprender sobre a gente mesmo, porque também uma outra coisa que, sem ela, você nunca vai sentir paz na sua vida, é autoconhecimento e consciência. Porque é só com autoconhecimento e consciência que você começa a deixar de depender que o seu bem-estar venha de alguma coisa que aconteça fora de você, né? Quando você começa a entender por que eu tenho a necessidade de ganhar mais dinheiro, por que eu tenho a necessidade de ser promovido no trabalho, por que eu tenho a necessidade da minha mãe estar sempre batendo palma para mim, por que eu tenho a necessidade de alguém estar sempre lambendo o meu rabo para eu me sentir foda na vida, né? Quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a se desidentificar um pouco das nossas próprias necessidades. A gente começa a reconhecer, nossa, eu tinha uma expectativa que não foi atendida. O que essa expectativa diz de mim? Né? O que essa necessidade que eu tenho diz da minha vulnerabilidade, da minha criança ferida, da minha dor interna? E a gente começa a ter milésimos de segundo de vantagem antes da gente reagir. Muito provavelmente, a gente vai continuar reagindo durante muito tempo. Mas, num segundo, terceiro, quinto, 18º, 29º, 100º momento, a gente começa a ter um pouco mais de espaço entre sentir o desconforto e fazer alguma coisa com ele. E eu quero acreditar com todas as minhas forças que um dia a gente seja capaz, né? Eu, pelo menos, vou falar de mim para não falar de mais ninguém. Eu espero na minha vida ser capaz de a minha reação ao desconforto ser a autorreflexão e a autopercepção ao invés de uma postura reativa, né? Então, o meu convite aqui, né, através dessa reflexão, e agora eu realmente preciso buscar o Gael na escola, para vocês estarem cada vez mais atentos, né? E acho que a gente, com esse cenário político, a gente está contando com um baita de um cenário favorável para a gente treinar isso, da gente ser menos reativo, né? A gente fazer esse exercício de qual foi a minha necessidade que não foi atendida diante do comportamento da outra pessoa. Diante da resposta que eu recebi de uma postagem minha nas redes sociais, diante de um comentário que eu fiz e que uma piadinha que eu fiz e que as pessoas não riram, ou diante de um comentário que eu fiz em algum lugar e que eu fui mal recebido, qual era a minha necessidade básica por trás disso?
né? E aí a gente começa a... Porque quando a gente reage a alguma coisa é horrível, porque depois a gente fica se sentindo culpado, ou a gente fica tentando justificar o motivo de por que eu fui tão reativo, tão impulsivo. E a gente perde a possibilidade de entender como a gente funciona para que a médio e longo prazo, a paz e a tranquilidade que a gente quer viver, que todo mundo quer viver, que está por trás de qualquer desejo que a gente tenha na nossa vida, a gente perde a oportunidade de aprender sobre os peidos fora do pinico que a gente dá e que roubam a nossa paz. Porque a gente fica mal. Eu, pelo menos, fico mal quando isso acontece. Quando eu sou reativa, quando eu dou uma resposta, quando eu sou impulsiva. Não sei vocês. Eu não me sinto em paz quando eu faço isso, né? E o objetivo, como eu disse, né? Desde que eu descobri a gravidez, já sabendo que a minha melhor amiga estava com um câncer super agressivo. O Desafio Você em Paz nasceu disso, né? Dessa tentativa de equilíbrio entre o meu processo de gestar uma nova vida e perder a minha melhor amiga. Foi isso que me fez ter essa iniciativa de criar esse desafio. Mas independentemente do cenário que você esteja vivendo na sua vida, agora a gente está vivendo um cenário político que é bem favorável para a gente querer mais paz, né? Mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma doença, pode ser uma situação de família, pode ser um problema no trabalho, pode ser qualquer coisa que você esteja vivendo. É sempre uma oportunidade para você se conhecer um pouco mais, para entender onde que o seu sapato aperta. Então, agora eu preciso ir, já vou até desligando aqui o meu computador, mas eu quero, de novo, deixar aqui o convite para vocês se inscreverem no Desafio Você em Paz. Vocês acessam através do site desafiovocêempaz.com.br. Participem, avisem os amigos, é gratuito, com conteúdos super enriquecedores do Portal Despertar, com lista de transmissão, com vídeos todos os dias no YouTube e aqui no IGTV, com... A luz ficou ruim porque eu desliguei o computador. Com postagens, com e-mails diários, com podcasts não, vai, porque podcast é longo, mensagens de áudio minhas, com reflexões semelhantes a essa. Não deixem de fazer parte. E eu juro que conforme eu for tendo mais insights, eu entro aqui e faço mais lives, com mais chamadas na chincha, mas principalmente com mais convites para que todos nós sejamos capazes de aplicar o autoconhecimento na prática. Beleza, pessoal? Beijo. Gratidão aí para todo mundo que esteve presente comigo. Amo vocês. Tchau.